E aí, pessoal do sexto ano, vamos continuar então a aula de crescente fértil, tá? Vamos falar um pouquinho de Mesopotâmia hoje, só da Mesopotâmia, tá? Falar um pouquinho da política e do trabalho, certo? Gente, a Mesopotâmia, primeiro eu trouxe a localização para vocês bem explicadinho na primeira aula, tá? Então a gente só vai voltar um pouquinho aqui, tá? Localização. O significado da Mesopotâmia é terra entre rios, né? Que a gente viu aqui no mapinha, que ela tá entre esses dois rios, o Tigres e o Eufrates, certo? E a Mesopotâmia hoje inclui aí grande parte do Iraque, da Síria, do Irã, tá? Do Haiti. E a localização dela ali no Oriente Médio, certo? Gente, essa região vai existir ali muitos povos de umas sociedades complexas, né? O que não existia antes, né? Essas primeiras civilizações, o berço das civilizações. A gente vai ver um pouquinho de cada um agora e vai entender como que funcionava essa relação, tá? Vamos lá, Mesopotâmia, o berço da civilização. A Mesopotâmia foi ocupada por diferentes grupos humanos desde o Paleolítico. Durante o Neolítico, por volta de 7.000 anos antes de Cristo, o aprimoramento das técnicas agrícolas possibilitou que as comunidades se fixassem na região. A gente viu na primeira aula aí, né, que eles passaram de nômades para sedentários, né, começaram a criar as primeiras plantações, criações de animais e se estabeleceram nessa região por conta dos rios, né. Os povos, vamos falar um pouquinho dos povos que ficaram aí nessa região. A gente tem os primeiros povos chamados sumérios, tá? A primeira grande civilização ali estabelecida na Mesopotâmia, tá? Então, o primeiro foram os sumérios. Aí a gente vai ter também os acadianos, que ficaram em algumas regiões, tá? E os babilônicos, que foi muito importante esse povo por conta do rei Hammurabi, ele vai criar o primeiro código de leis. A gente também vai aprender um pouquinho mais pra frente como foi isso. Então foi muito importante esses povos aí dos babilônicos. Os assírios, tá? Que é um povo que é muito bom em guerra. Eles fabricavam muitas armas, né? Tinha uma tecnologia um pouquinho mais avançada. Eles dominaram toda a Mesopotâmia, inclusive o Egito também, tá? Então, gente, por que que entra um povo, sai um povo? Eu costumo chamar de trocar aí, ó, o Mesopotâmia por Mesopotreta, né? Porque eles viviam em guerras, né? Um conquistava o outro, sempre estavam em guerras. Por quê? Aquela localização específica tem um solo fértil, então para poder viver lá era muito melhor do que no deserto. Então eles viviam entrando em conflitos e guerras para quem ia ficar lá e estabelecer nesse local, tá? Por conta do solo fértil, por conta da riqueza, né? Do comércio que estava em expansão ali. Então é uma região muito que as pessoas brigam muito por ela. Que é a região, gente, que hoje continua o pessoal brigando por lá, né? A gente vê aí nos jornais as guerras que acontecem até hoje, é uma loucura. Eu acho que às vezes essas terras têm alguma coisa que atrai esses povos, essas guerras, tentando conquistar um outro, né? A gente vê o Oriente Médio até hoje em treta por conta dos territórios, tá? Então vamos lá. Contribuições desses povos, né? O primeiro veículo de rodas foi ali as primeiras cidades. Primeira forma de escrita, que é o cuneiforme, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente também. Eu vou explicar certinho, vou mostrar, tá? As primeiras leis escritas aí, tá? O Código de Hammurabi aí, o rei da Babilônia. E estudos ligados à matemática e astronomia. Então, eram sociedades muito complexas, né? Muito desenvolvidas. Vamos lá, gente. Cidades e estados. Gente, essa palavra é muito importante para entender esse período. Então, vamos focar bastante, ó. Cidades, estado, tá? São cidades organizadas, independentes, que tinham autonomia política e econômica. Então, eram cidades que existia um poder centralizado, sabe? Ninguém poderia interferir, não tinha um poder externo, né? Eram cidades independentes. Você não tinha que responder, né, um outro governo superior ao seu. Por exemplo, nós vivemos em cidades, mas não é cidade-estado. Por quê? Nossos prefeitos, nossos vereadores precisam responder ao governo do estado, ao presidente da república, né? Então são poderes, são 3 poderes aí, né? Legislativo, judiciário, tá?
a gente tem esses três poderes que é diferente nessa época, certo? Nessa época as cidades eram autônomas, elas eram independentes, não precisava de ninguém, né? Vou fazer e pronto, tá? Fez e tá suave. A população só precisa mesmo respeitar as leis, pagar os impostos aí referente ao rei único dessas cidades, tá? Vamos ler aqui juntinho. O aproveitamento das condições naturais por meio da construção de canais, reservatórios e diques contribuiu para o desenvolvimento da agricultura, tá? E isso houve o aumento da população e a divisão do trabalho. A essa estrutura de organização e controle das cidades por meio de um soberano, é uma pessoa só que manda em tudo. Com amplos poderes, dá o nome de Estado. Por isso que é cidade e Estado, tá? Esse poder de um soberano, ele tem amplos poderes e por isso que a gente chama de Estado, certo? Vou passar aqui para frente. Só voltando um pouquinho aqui, ó. Por meio de canais, reservatórios e diques. Quem será que fazia esse trabalho, né? A gente vai ver agora. Gente, organização social e política. Vamos lá. Política. As cidades e estados pertenciam a um deus, representado pelo rei. Então, a sociedade deles aí da época, tá? Era um rei, e esse rei ele podia mandar, ele tinha esses poderes porque ele era um representante de Deus na Terra, tá? Então, ele representava a vontade de Deus, certo? Então, usava aí a religião para poder negociar com a política, tá? A autoridade do rei estendia-se a todas as cidades e estados. Então, esse rei, ele comandava todas as cidades e estados ali, tá? Da Mesopotâmia. Ele era único, ele era uma pessoa só que mandava em tudo. Claro que ele tinha, né, os empregados deles, tinha os servidores, né, a gente chama de servidores do Estado, tá? Ele era auxiliado por esses funcionários, por ministros. Só que ele mandava, era um poder único, centralizado, certo? O rei era auxiliado por sacerdotes, funcionários e ministros. Tá. Então a gente tem aí essa pirâmide, tá? Ela é basicamente o topo da pirâmide está o rei e tá os nobres, os sacerdotes, tá? Os artesãos, criadores de gado, escribas, camponeses e pessoas mais ricas. Então a galera que trabalhava ali, né, fazia esse trabalho mais tranquilo, tá? De artesanato, cria gado, tá? Camponeses também, eles plantavam, né, para sobreviver, trabalho de subsistência. Então eles ficavam com um pouco da produção e dava tudo para o rei. Então o rei recebia toda essa, né, essa alimentação aí com essa galera que plantava, certo? Então a gente tem abaixo da pirâmide aí prisioneiros de guerra e escravos por dívida. Então quem construía esses canais, né, os templos, era essa galera, tá? Que são os grupos sociais principais, os das pessoas livres e os dos escravos. Então, os escravos eles vão ser muito utilizados aí para essas primeiras construções, certo? E a gente tem dividir um pouco também. A gente fala, nossa, é escravo, né? Então, teve escravidão antes, e teve escravidão aqui no Brasil, e teve escravidão nos Estados Unidos. Sim, só que a mentalidade de escravidão era diferente, eles não eram considerados coisas, né? Não eram considerados nada, né? Não era que nem a gente teve a escravidão negra, que foi um período completamente diferente desse. Então, a gente precisa separar um pouco. Essa escravidão era a sociedade ela dividia desse jeito. Era prisioneiro de guerra, vou usar essa pessoa para trabalhar aqui para mim, tá? E escravos por dívida. Você tem uma dívida com o rei e não consegue pagar, né? Então você virava automaticamente escravo, tá? Com o rei ou com uma família. Era comum nessa sociedade, certo? Então vamos voltar, porque é muito importante vocês entenderem. Cidades e estados eram governadas por um rei. Ele administrava, estabelecia as leis, mantinha a ordem, cobrava os impostos da população, tá? E os tipos de trabalhadores existentes nessa época: o agricultor, o artesão, o pastor, o soldado, o sacerdote, funcionários do Estado, comerciantes e os escravizados. Certo? Gente, a gente termina essa aula aqui de introdução à Mesopotâmia. A gente focou na política e no trabalho, tá? Vai estar aí na apostila de vocês, na página 24 e 28. Leiam os textos. A gente vai voltar depois, continuar a falar um pouco mais. Tem muita coisa para falar ainda. Depois a gente vai para o Egito, tá? Então, sempre se lembre. Mesopotâmia significa o quê? Terra entre rios, tá? E principais rios dessa Mesopotâmia: Tigre e Eufrates, certo?
que hoje ela se localiza ali no Oriente Médio, tá? Então a gente, só lembrar, gente, Mesopotreta, lembra disso, troca Mesopotâmia por Mesopotreta, porque ele teve muita guerra, muita disputa territorial com esses povos aí, os sumérios, os acádios, os babilônicos, os grandes assírios, né, que conquistaram todo mundo aí, conquistou a Mesopotâmia, o Egito, tá? Então a gente trouxe aí de informação para vocês. Lembrando que essa aula foi feita por mim, pela Cássia e pelo Peter, tá? Aula conjunta, a gente está organizando tudo junto aqui. Qualquer dúvida vocês podem estar me procurando o professor titular de vocês. A gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Até a próxima aula então.